E aí galera, aqui quem fala é o Boulder Pedro. E bom, já que o vídeo anterior falando todos os retcons de Ben 10 Força Alienígena pegou até que um bom feedback, como prometido eu tô aqui para falar todos os retcons de Supremacia Alienígena como uma parte 2. E bem, reexplicando para quem não assistiu aquele vídeo, basicamente eu vou falar todos os retcons feitos, obviamente Supremacia Alienígena, também tá no título do vídeo. Ou seja, se alguma série ou filme que foi lançado depois retconizou alguma informação que vai ser dita nesse vídeo, retcon do retcon, eu não vou mencionar isso. Eu só vou mencionar o retcon feito na série em questão, que é o Supremacia. Eu não vou falar que foi desfeito depois, eu só vou falar que foi feito agora e que vai permanecer agora até sei lá quando. E também eu vou dividir em tópicos os retcons, vai ter os retcons da série, onde a série estabeleceu algo mas depois foi alterado. Retcon dos diretores, onde os diretores estabeleceram algo, mas aí depois isso acabou sendo alterado. E o retcon dos pop-ups, onde os pop-ups lá do clássico estabeleciam algo, mas aí depois foi alterado. Também vai ter menções honrosas ao longo desses tópicos, onde basicamente alguma coisa desses tópicos falou algo, só que há certas informações que dão a entender que esse algo não foi um retcon e pode muito bem ter sido uma informação inventada, uma informação errada ou algo parecido. Então, deixado isso tudo claro, vamos começar com o vídeo. Retcons da série. Bem, o primeiro retcon de Supremacia é a respeito dos DNAs na corrente Codon. Anteriormente, em Força Alienígena, havia sido dito que a corrente Codon possui o DNA de todas as espécies sencientes do universo. Porém, isso foi retconizado, já que o Supremacia estabeleceu que a corrente Codon não possui o DNA dos alienígenas de Andrômeda. Logo, isso significa que a corrente Codon não possui o DNA de todos os seres sencientes do universo, já que o Supramatrix teve que absorver o DNA dos alienígenas de Andrômeda. A motivação da Encantriz é ampliada na série, já que foi nos apresentado a ideia de que ela fazia tudo o que fez pelo seu pai, na qual ele aparentemente era o motivo dela fazer tudo o que fez no clássico e no Força Alienígena. Em vez de se correlacionar com a maneira como Kevin o descreveu em Força Alienígena, Harvey, na qual era o ex-marido da mãe de Kevin, é uma boa pessoa, ao invés de uma pessoa terrível, e além disso, Kevin nunca foi expulso da casa quando ele era criança. Em vez disso, ele que enlouqueceu com o poder e acabou destruindo ela e acabou fugindo de medo. A rainha Nanochip, apresentada em Ben 10 Invasão Alienígena, é revelada como uma isca criada pela verdadeira rainha Nanochip, que habitava no corpo de Helena Válidos para evitar suspeita em relação a ela. A representação de Helena também foi fortemente alterada em relação ao que foi mostrado no filme Invasão Alienígena. Embora a mudança de característica de Azimuth em Força Alienígena em comparação com o que foi visto na série original não tinha sido explicado antes, todo o seu comportamento é mostrado como não sendo o caso da passagem de tempo, como visto nos flashbacks. O Omnitrix apresentado na série clássica e no Força Alienígena é revelado sendo um protótipo, enquanto o Azimuth afirma que tem trabalhado no Omnitrix verdadeiro desde que o Ben recebeu o protótipo lá aos seus 10 anos de idade, na qual o Ben acabaria recebendo no final da série. Bem, antes de irmos para o próximo tópico, eu queria fazer a primeira menção honrosa do vídeo, que é a respeito da história do Ion. Em Corrida contra o Tempo, o Ion foi nos apresentado sendo um alienígena de uma raça chamada Cronianos, uma raça alienígena vinda de outra dimensão do planeta Cronia, na qual ficaram presos numa prisão interdimensional na tentativa deles de conseguir mais poder sobre o espaço e o tempo. O Ion conseguiu escapar dessa prisão e jurou libertar seu povo usando as mãos da Margedon. Aí ele veio para a linha do tempo de Corrida contra o Tempo, veio para a Terra e acabou sendo congelado pelos encanadores por 200 anos. Ele se descongelou e agora ele está tentando controlar o Ben, o transformando numa versão jovem dele mesmo, já que ele estava muito velho para ativar as mãos da Margedon. Porém, em Supremacia Alienígena, Ion foi nos reapresentado, sendo um bem alternativo, na qual possui como seu principal objetivo absorver e escravizar diferentes mecanismos do multiverso depois que ele foi derrotado pelo Ben do Corrida contra o Tempo. E o objetivo dele, escravizando bens alternativos, era usá-los para conseguir absorver o Ben Prime e se tornar o único Ben Tennyson do multiverso. Bom,
A Wiki de Ben 10 considera isso um retcon, principalmente porque Derek J. White afirma que Ion não é mais um croniano vindo de Cronia, e sim um humano vindo da Terra, e ele ainda afirma que, a partir de supremacia alienígena, os cronianos não existem mais na continuidade canon do programa, pois eles acabaram sendo retconizados e no processo não existem mais. Só que, se a gente for ver várias coisas relacionadas ao personagem do Ion, a gente acaba começando a questionar se existe ou não um retcon na história do personagem. A primeira coisa é que um DVD de supremacia alienígena afirma que o Ion é um croniano vindo de Cronia, só que considerando que supremacia fez retcon na história do Ion, não era pro DVD falar que ele é um croniano vindo de Cronia, e sim um humano vindo da Terra, o que já bota a questionar a ideia dele ter sofrido retcon. Outra coisa também é que Derek J. White já confessou que não sabe nada sobre o personagem do Ion, o que significa que as afirmações dele sobre algum possível retcon e qualquer outra coisa fiquem questionáveis, porque tipo, se ele não sabe nada do personagem, como é que ele tem autoridade para falar que o personagem sofreu um retcon? E a coisa fica ainda mais questionável quando Duncan Royal afirma que existem bens alternativos no multiverso canônico de Ben 10 que tem acesso à transformação do Ben Ion, o que significa que os cronianos existem sim na continuidade canônica do programa, já que eles existem em universos alternativos. Além disso tudo, para fechar com chave de ouro, o Ion em Corrida contra o Tempo fala que ele é o Ben. Meu DNA, que vai ser liberado pelo Omnitrix. Eu sou a forma de vida alienígena que vai dominar você, porque você sou eu, Benjamin. Ou seja, se o Ion é o Ben em Corrida contra o Tempo, significa que provavelmente desde a época do filme, o Ion era planejado para ser de alguma forma o Ben, e essa forma muito provavelmente é ele sendo o Ben alternativo, e Supremacia Alienígena só nos confirmou algo que o filme havia deixado em aberto. Logo, levando isso tudo em mente, o Ion provavelmente nunca sofreu um retcon na sua história, e isso tudo é apenas coisa da cabeça do Derek e da Wiki americana. Só que claro, é aberto a interpretações. Se você acredita que ele sofreu retcon, tudo bem, você pode acreditar. Mas se você não acredita, tudo bem também. Por isso que eu deixei como menção honrosa. Retcons da produção da série. Originalmente, Dwayne McDuffie havia declarado que Alien X não era o ser mais poderoso do Omnitrix, o que significava que algum ser era mais poderoso que ele. Porém, isso visivelmente foi reconfigurado em Supremacia, já que a série estabeleceu que se algum ser com poderes de absorção, como Estrela Sombria e os Osmosianos, absorvessem o sapo celestial, eles teriam poderes quase que ilimitados. Originalmente, estava implícito que Harvey estava falecido, como havia sido implicado por Dwayne McDuffie, mas isso foi alterado, pois o Harvey apareceu vivaço na Silva em Supremacia Alienígena. Originalmente, Dwayne McDuffie afirmava que Kevin tinha cerca de 5 anos na época que Devin morreu, porém, em Supremacia, Harvey afirmou que Kevin tinha 4 anos quando se casou com a sua mãe. Patrick foi o Rei Eterno da linha que fluiu diretamente da formação dos Cavaleiros Eternos, pelo menos de acordo com Dwayne. Isso acabou sendo recontado, pois é revelado que a facção de Sir Cyrus foi a única que seguiu o caminho do primeiro Cavaleiro Eterno, no caso, o Sir George. Os eventos do filme Ben 10 Corrida contra o Tempo originalmente eram canônicos para a linha do tempo principal, como dito por Dwayne McDuffie, mas eles acabaram sendo colocados para se passar numa linha do tempo alternativa, como mostrado em Ben 10 1000 Retorna. Bem, antes de irmos de novo para o próximo tópico, eu quero fazer mais duas menções honrosas sobre duas declarações do Dwayne. A primeira é a respeito dos 3 aliens monstros do clássico. No clássico, o Ben Múmia, o Lobisbane e o Ben Victor foram nos apresentados como tendo seus DNAs absorvidos pelos 3 servos dos Scare. E isso ainda é apoiado por uma curiosidade pop-up do clássico. Só que Dwayne McDuffie afirma que não foi esse o caso. O que realmente aconteceu é que o Omnitrix identificou o DNA dos 3 alienígenas com um toque, aí então ele amostrou o DNA dos 3 alienígenas, então ele desbloqueou a amostra de DNA que já tinham armazenados nele. Ou seja, seguindo essa ideia do Dwayne, os 3 aliens já estavam no Omnitrix, a única coisa que ele fez foi desbloquear depois de detectar o DNA deles. Só que, seguindo essa ideia do Dwayne,
as coisas ficam completamente controversas, principalmente seguindo coisas que a gente tem no próprio Força Supremacia e no Sistema Enor. Bom, no Força Alienígena nós temos o sistema de absorção de DNA, e ele curiosamente possui a cor amarela, como a gente vê lá no episódio A Vingança de Vilgax Parte 2, onde depois que o Ben perdeu o DNA dos alienígenas, ele teve que ir lá recuperá-los, absorvendo eles de volta, e o Omnitrix estava amarelo em todos eles, o que significa que o Omnitrix está amarelo não é a mastrostação e essas coisas blá 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 que o Dwayne disse, é a absorção de DNA sim. O que faz a afirmação do Dwayne ficar questionável, e ela fica ainda mais questionável em Supremacia, onde os 5 alienígenas de Andrômeda e o Prisioneiro 775 tiveram seus DNAs absorvidos, e curiosamente, o Super Omnitrix estava amarelo quando ele fez isso, o que mostra que o que aconteceu no clássico não foi o que o Dwayne disse, e sim a absorção de DNA. E isso ainda fica mais claro a partir do ponto que a gente vê as informações que temos sobre o sistema Enor. O sistema Enor já foi declarado sendo um sistema tão perigoso que ninguém foi e voltou daquele sistema com vida ou com a sua nave intacta. E isso ainda fica mais claro com as inúmeras teias de aranhas que tem lá. Tanto que nem sequer tem um QG dos encanadores no sistema Enor. E tipo, dizer que os Volactis Bioids, o Azimuth ou sequer a Miax foram para lá e voltaram com vida é muito questionável. Principalmente porque o único alienígena daquele sistema que já tinha seu DNA catalogado era o Fantasmático. E mesmo assim, o motivo disso era porque a Miax pegou o DNA dos Scare porque ele estava possuindo um Florauna que ela havia coletado o DNA. Ou seja, ela nem sequer sabia que tinha DNA Ectonorita lá, ela pegou por puro acidente e coincidência. Então, com tudo isso, fica aberta a interpretação se o Dwayne de fato fez retcon e a afirmação dele é verdadeira, ou se só foi invenção da cabeça dele. E por falar nisso, nós temos a segunda menção honrosa, que é a respeito da cor do Omnitrix dos alienígenas no clássico. O Dwayne afirma que o motivo do Omnitrix ser branco e cinza dos alienígenas lá no clássico é por causa de um mau funcionamento do Omnitrix protótipo, e o correto é ele ser verde e preto. No caso, essa falha teria que ter sido consertada no Omnitrix recalibrado e no Super Omnitrix. Só que essa afirmação do Dwayne cai por terra com a aparição do Ben de 10 anos no episódio Centro da Criação, na qual o Omnitrix dos seus alienígenas é verde ao invés de branco e cinza, confirmando que isso só é uma coisa inventada pelo Dwayne. Retcons dos Pop-Ups. Originalmente havia sido afirmado que os encanadores lutaram principalmente contra problemas paranormais e dimensionais até que o Will apareceu na Terra no início de 1800. Só que isso acabou sendo alterado, já que os eventos de corrida contra o tempo foram colocados para ocorrer em uma linha do tempo alternativa, o que significa que nada disso é verdade. Inicialmente, as mulheres galvanianas tinham cabelo, enquanto os homens galvanianos não possuíam. Isso acabou sendo alterado mais uma vez, pois Zenith não possuía cabelo, e ela é uma galvaniana. E por fim, como bônus, eu vou falar o único retcon feito no filme Ben 10 Destruição Alienígena. Bem, embora Gwen tinha realizado um feitiço de rastreamento pela primeira vez quando tinha 15 anos lá em Força Alienígena, o filme acabou reestabelecendo que ela na verdade foi mostrada tendo, pela primeira vez, feito esse feitiço quando ela tinha 10 anos ao invés de 15. E bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem desse vídeo, eu vou trazer mais uma parte, dessa vez falando todos os retcons de Ben 10 Omniverse. Deixem um like, se inscrevam no canal, valeus e fui!